tarde, boa noite, o programa é gravado. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Mari. Eu confesso que eu não vou arriscar falar seu sobrenome, que eu sempre me confundo, Mari, tá? Mas prazer estar aqui contigo, Mari. Muito obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você, Hudson. É Emanuelides. Emanuelides, eu sei, é que eu sempre me confundo, não quis passar vergonha. Mari, aqui no nosso podcast a gente sempre fala de investimentos, né, de uma maneira ampla, e no teu caso, né, peço que você comece falando da sua carreira, a gente vai falar aqui um papo sobre planejamento financeiro, investimento de longo prazo, tá? Mas antes eu queria que as pessoas conhecessem a Mari, né? Quem é a Mari, né? O que a Mari faz, qual é a formação da Mari? Então, a Mari começou advogada, né, em faculdade de Direito e, de repente, cai no mercado financeiro, no Chase Manhattan. Era um concurso para crédito, onde o Chase estava, na realidade, trazendo uma formação de crédito para jovens, porque não existia na década de 80 e eles queriam trazer um know-how americano. E eu entrei nesse momento no Chase, achei interessante, comecei no mercado financeiro e me encantei. Então, me formei em crédito, depois nós tivemos o problema que nós tivemos na década de 80, do país quebrou, né? Literalmente, a gente não podia nem emprestar dinheiro, né? Assim, meu papel era, na realidade, emprestar dinheiro. Então, não podíamos, porque o Chase era o segundo maior credor da dívida brasileira. Então, todas as linhas de crédito foram canceladas, e aí se abriu um mundo para mim, né? Um mundo enorme na área de gestão, de investimentos, e comecei a trabalhar lidando com pessoas físicas. E década de 80 foi um desafio muito grande pela alta inflação que nós tivemos. Eu fiz carreira no banco, eu fiquei 15 anos no banco, né? Saí diretora e responsável pela área do private banking. Em 91, fui para Merrill Lynch para poder entender e aprender e fazer gestão no mercado internacional. Permaneci lá por 6 anos e depois eu fui empreender. Na realidade, em 98, fui uma das fundadoras principais da Reliance Serviços Financeiros, uma das primeiras casas independentes, e a gente, na realidade, só pegou o modelo americano e trouxe para o Brasil, que era a distribuição de produtos, né, financeiros para aqueles clientes que não estavam bem atendidos nas plataformas de banco. Porque eu não sei se você se recorda, mas naquela época, os bancos eles só representavam os seus próprios produtos. O cliente não poderia escolher produtos de terceiros. Então, a gente trouxe uma plataforma aberta, onde os clientes, na realidade, acessavam aos gestores independentes, a diversas assets, né, de bancos e tudo mais, e a gente fazia um portfólio para o cliente, mas era num modelo de distribuição de produtos para terceiros. Eu fiquei até 2005, quando vendi minha participação na Reliance para fundar a Thaler com os meus sócios, e aí sim a Thaler é uma casa de gestão pura, que nós temos 3 pilares, né? Gestão doméstica, gestão internacional, planejamento patrimonial e governança familiar. Então, nós aumentamos o escopo do nosso trabalho, muito mais na linha do que o CFP faz, né? Do Financial Planner, muito como o modelo que o mercado internacional pratica, os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, né? Amplamente divulgado, inclusive as pessoas físicas não fazem nada, não tomam decisões e não se arriscam a fazer um portfólio sozinho sem ter o seu financial planner junto, né? Então, foi assim que nós começamos, em 2005, estamos aqui há 17 anos como uma casa de gestão, e no meio do caminho eu acabei sendo, inclusive, uma das diretoras do board do FPSB, que é o Financial Planning Standard Board, que faz a certificação dos CFPs no mundo todo. E tive a grata surpresa e a oportunidade de ver o
quão importante é na vida das pessoas, né, um planejamento patrimonial para ser realmente, eu diria até que é um plano de voo, né? Para você pensar no futuro e pensar, inclusive, como que as pessoas, famílias, chegam à terceira idade e qual é o planejamento para fazer, na realidade, a sucessão e transmissão do patrimônio para a próxima geração. Mari, essa história admirável, sabe? Parabéns, belíssima história, parabéns mesmo, muito Obrigada, bacana, muito muito obrigada. bacana, muito bacana. Não sei fazer outra coisa, Hudson, a única coisa que eu sei fazer é isso. Eu só sei fazer uma coisa, mas essa coisa é bastante extensa. Mari, pegando um gancho com o que você falou, a gente vê muito na internet, muita coisa falando de invista nisso, invista naquilo, invista nisso, invista naquilo, mas eu acho que pela própria pegada da Thaler e da sua vida, né, profissional, por que é importante a gente pensar a longo prazo na hora de investir, hein? O que você acha? Nossa, eu hoje em dia nem acho, hoje em dia eu já tenho certeza, né? É, Com todos estes anos de mercado financeiro e as coisas que eu vi, é muito parecido em relação à medicina, né? Você tem a opção, você pode querer se automedicar, é uma forma, vamos dizer, de você tratar de qualquer questão, qualquer problema de saúde, ou você tem a possibilidade de ter um seu clínico geral que vai te ajudar a encontrar os especialistas que você precisa para você tratar aquilo que você eventualmente tem, mas com profissionais, né? Então, assim, no mercado financeiro é a mesma coisa, né? Você achar uma pessoa física que não tem uma formação técnica, que não tem uma certificação, pode ter, sem dúvida nenhuma, um conhecimento básico, ser alguém que gosta de ler e entender, mas com profundidade técnica é muito complicado. Compra isso, vende aquilo, troca aquilo. Quer dizer, na realidade, você está ligado aos produtos que estão sendo oferecidos a você, né? Onde que está a estratégia? Qual é a estratégia que está sendo implementada? Então, para tudo na vida, você precisa ter um plano de voo, né? Um planejamento. Então, longo assim, prazo, né? Bem assim, uma coisa longo longa. prazo. Tá. Você está no início da tua fase, né? Você acabou de sair da faculdade, né? Está começando a ganhar dinheiro, pensando no longo prazo e no momento de vida que o indivíduo se encontra, é um momento de pensar em mais longo prazo ainda, né? Aquele dinheirinho que vai sendo, vamos dizer, deixado de lado, o ideal, né? Se todos pudessem das receitas tirar 30% para que este valor vá, né, para um investimento de longo prazo, né, a aposentadoria ela está, na realidade, ela está ganha, né? Ao longo do tempo, ela está garantida, né? Agora, se a pessoa começa a lidar com isso numa faixa etária mais avançada, os desafios são maiores, né? Porque a verdade, Hudson, é que o que mais impacta no patrimônio das pessoas não é a taxa interna de retorno daquilo que você obtém no mercado financeiro. Na realidade, é o gasto que se tem frente ao patrimônio que foi poupado, que foi feito. Né? É meio que você falou, dentro das minhas receitas eu tenho que poupar um tanto para poder fazer um patrimônio ao longo da minha vida e este patrimônio vai sendo remunerado. Estamos falando disso. Exatamente. Este patrimônio vai ser remunerado, como é um patrimônio de longo prazo, você pode e deve fazer estratégias de mais longo prazo, né? Desde, claro, que um portfólio aonde você vai ter várias categorias de investimento lá dentro, inclusive, ainda mais para quem é jovem, private equity, onde você tem investimentos de 10, 12, 14 anos, né? Só que taxas internas de retorno maiores, né? E, obviamente, a importância de se ter os advisors, né, que estarão, na realidade, validando aquela estratégia, aquele produto e consolidando no portfólio. Na realidade, o que importa é o conjunto
conjunto de categorias de investimento que você vai fazer, inclusive quando você faz a diversificação no mercado internacional. Isto que é importante. Então, não é ficar pensando, poxa, né, eu ouço até algumas pessoas dizerem, poxa vida, aquele gestor que sempre foi muito bom no passado, deixou de ser bom no presente. Às vezes acontece, né? Pode acontecer que num espaço de tempo curto, a estratégia que aquele gestor, que sempre foi muito bem sucedido, não foi, na realidade, um bom retorno. Mas precisa ver o contexto. Se a estratégia que ele utiliza dentro da estratégia que você traçou, se faz sentido ou não. Né? Então, as coisas pontuais, né, que a gente vê muito, puxa, isso daqui parece até feira, né? O produto do dia é tal coisa, né? E não é assim, né? Mas o mercado faz um pouco isso. Na verdade, Mário, o que você está falando é assim, dentro do que eu entendi, é o seguinte: dentro do contexto de uma estratégia que lhe foi apresentada, a gente tem que ter uma persistência, né? Não pode ficar pulando de galho em galho ao sabor do não está indo bem, sai dela. Porque a chance de você fazer esse market time aí, está sempre Não acertando, funciona. acho que não funciona, né? Eu, pelo menos, não conheço evidência estatística disso. Hudson, eu não conheço de verdade, assim, eu tenho tantos amigos que eram brokers, né, corretores de muitos anos, que operavam para si. Se você disser assim, olha, esses caras ganharam dinheiro, pode até ser que num determinado momento tiveram algum tipo de ganho, mas devolve. O devolver ninguém fala, só fala quando ganha, né? Quando ganha está falando, assim, alto e bom tom, mas quando perde, fica todo mundo quietinho, não fala, né? Então, o que importa é a consistência daquilo que você está ganhando. Então, exemplo, CDI, né? O CDI nas últimas décadas foi um grande maratonista que só ele ganhou, né? Ganhou de todo mundo, né? O CDI sozinho ele corria. Canelas longas, a CDI, Nossa, janela de né? 10 anos é qualquer período do Brasil, eu acho, né? 15, 18%, quer dizer, aquelas coisas, aquelas letras, né, que as incentivadas que você tinha com liquidez diária, quer dizer, foram coisas assim que aconteceram, chances pontuais, né, de você obter uma taxa interna de retorno em renda fixa, coisas que elas não vão voltar mais, né? Elas na realidade não existem em lugar nenhum, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a importância de fazer estas estratégias de longo prazo, utilizando no momento o que você tem de melhor, né? O que você tem de mais possibilidade de olhando para frente, né? Assim, a gente sempre tem o desafio de parar de olhar pelo retrovisor. Não importa o que já deu foi, né? Você não vai replicar um resultado passado, né? O grande desafio é traçar o cenário corretamente, criar uma estratégia, fazer uma estratégia e implementar da forma adequada, porque a execução ela também é muito importante, e ter um horizonte de longo prazo, né? Um portfólio de liquidez, a gente considera um prazo mínimo de 3 a 4 anos, né? O portfólio de liquidez. Agora, você tem também outras... Anos. Como assim? Por velho liquidez é 3 a 4 anos de despesa para frente? O que você quis dizer o que com 3 a 4 anos? Estratégia de taxa interna de retorno para não resgatar. É isso que eu quero dizer. Isso é de curto prazo, né? Isso é de curto prazo. Isso é liquidez. Tá vendo aí, gente? Para quem for ver e ouvir, isso é o curto prazo, nesse negócio de 6 meses, não. Isso é o curto prazo. Você desculpa, eu perguntei porque é difícil alguém ter essa abordagem. Está de parabéns, hein? Está de parabéns. Não, porque, Hudson, qualquer coisa de 6 meses, um ano, não pode ser mais nada do que DI. Caixa. Não, não pode ser, porque você tem marcação a mercado. Você tem marcação a mercado em crédito, você tem a oscilação dos multimercados, você tem oscilação de inflação, marcação a mercado de novo, né? E renda variável, que são as categorias de investimento que você vai compor o teu portfólio. E coisas mais agressivas, de fazer um pré-fixado, né? Então, o ano passado achava-se que a inflação já estava mais ou menos endereçada e que
o juro não ia subir mais. Olha onde nós estamos, né? Em 11,75, com vistas a chegar em 13%, já falam em 14%, né? Porque a inflação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ela está realmente trazendo um outro ambiente, né? E para piorar, o Fed ainda demorou para tá behind the curve, né? Tá atrasado na curva para fazer os aumentos de taxa de juros. Então, isso impactou bastante o mercado. Por outro lado, você tem oportunidades nesses momentos, né? De você ir aumentando, fazendo posições de longo prazo, né? Olha a nossa bolsa aqui. Olha a bolsa como está barata, né? E aí eu falo não as blue chips, porque elas estão sendo, na realidade, são a coqueluche dos investidores estrangeiros, mas as empresas de médio porte, ou mesmo as pequenas, médio porte, boas empresas com múltiplos baratos, né? Pensa nessas empresas num outro cenário, né? O que elas vão proporcionar num horizonte de 5, 7 anos, que, vamos dizer, a título de equity, né? Você pensar, poxa, comprar nesse momento, no momento barato, fazer posições de renda variável, né? Na porção do portfólio que cabe, para um horizonte de longo prazo, é tudo de bom. Né? Assim, a gente não pensa sempre em fazer as compras a desconto e vender no preço mais alto. O mercado financeiro é a mesma coisa, tem que pensar igual. Né? Bons ativos a preços atraentes e carregar no tempo para você sim ter um ganho de capital num horizonte razoável. Né? Eu sempre falo para os clientes, sabe, você não vai mudar de planeta, não adianta você ter liquidez porque você vai para Marte, você não vai para Marte, você continua no globo aqui. Mari, essa conversa com o investidor, quando você fala curto prazo, 4 anos, médio prazo, longo prazo a partir de 7, como é que é essa conversa? Porque o que eu noto é que a gente, primeiro, o investidor é sempre muito avesso à perda, e quando ele vê esse momento assim, imagina assim, tem pichinchas aí, a pessoa diz, nossa, mas já perdeu tanto, será que não vai perder mais? Como é que é essa conversa, hein? É fundamento técnico. Essa conversa é uma conversa difícil, normalmente, para as pessoas que não são do mercado financeiro. Imagine você conversar com um médico, com um advogado, profissionais de outras áreas e que não têm o conhecimento do mercado financeiro. Né? No primeiro momento, eles entendem que eles estão tendo aquela perda de fato. No segundo momento, é um trabalho educacional, dizendo o seguinte: olha, você tem a marcação a mercado. Se você realizar agora, você vai perder. Se você não realizar, você tem um upside, você tem um movimento de valorização, né? E a gente tem como quantificar isto, né? Quando está no preço, qual é o yield que você tem, qual é o retorno que você está buscando nesse tipo de investimento. Agora, tem que realmente entender isto, quando entendem, até querem aumentar a posição, aí sim, né? Agora, o grande problema, Hudson, que acontece em algumas plataformas é que o cliente ele não vê isso acontecer. Né? Então, o correto é marcar a mercado, é mostrar que se ele for vender, o preço daquele ativo é esse que está no extrato que está sendo demonstrado para ele. Lamentavelmente, alguns não trabalham desta forma, eles trabalham na curva. Então, é como se levasse o papel a vencimento. Mas aí tem aquelas questões, poxa, o cliente precisa fazer liquidez porque ele tem uma necessidade de caixa. Né? Ele não Problemas sabia... acontecem, né? Pois ele não sabia, né, que o extrato lá está demonstrando na curva. E como é que você vai explicar isso depois, né, quando o indivíduo precisa do capital? Isso é Eu acho que bastante... não explica. Isso é uma coisa que, assim, a indústria precisa corrigir, né? Eu acho que todos deveriam marcar a mercado e explicar para o cliente, é assim mesmo, né? Não existe investimento sem risco.
quando você fala marcar a mercado, aquela legislação manda marcar, mas é que a pessoa pode ver um extrato, né, uma tela de sistema que, de repente, está no preço que é um preço de curva, né? E aí o cara acha que é aquele preço que ele tem, e isso é totalmente... Né, não é bom, não É, é bom. É uma informação, acaba sendo informação traiçoeira, na minha opinião. Deixa eu te fazer sim, uma pergunta, Mai. pois não. Investidores têm perfis diferentes. Como é que é a conversa com uma pessoa muito conservadora, muito pouco tolerante a risco, muito avessa a risco, e uma conversa com mais agressivo? Tipo assim, o avesso a risco tem que puxar ele para convencer o risco, e o agressivo, não, segura, não é assim. Como é que é essa conversa? Não, o que é conservador e é preservação, porque ele tem um patrimônio já estabelecido, ele tem, vamos dizer, outras rendas, ele não vive deste patrimônio e ele tem ansiedade com volatilidade, a estrutura de preservação vai ter as mesmas categorias de investimento do agressivo, só que é muito mais aguado, né, que a gente fala. É mais renda fixa, é mais DI, menos renda variável, menos inflação, ou seja, menos categorias de investimento que têm volatilidade. Porque quem está nesta categoria de preservação tem que estar nesta categoria de preservação, sem dúvida nenhuma. Ah, Né? Não tem nem o que discutir, porque aí é a questão de como o indivíduo se sente em relação à volatilidade, não entende, não dorme bem, quer dizer, para estar no mercado financeiro e estar mal, é melhor não estar. Né? E no Brasil você tem investimentos de preservação, caixa, crédito, você tem como ter um percentual um pouquinho acima do CDI, o que, na realidade, está corrigindo um pouco acima do custo do dinheiro do CDI. Ano passado foi um ano ruim nesse sentido, porque a inflação foi superior, né? Foi um dos poucos anos, eu diria, que isso aconteceu, quer dizer, nada ganhou da inflação. A inflação realmente foi a que mais rendeu. Mas, ao longo do tempo, se tiver ali em cima do CDI, está em ordem. Agora, o passo do agressivo, aquele que é muito agressivo, o desafio é mostrar para ele, né, o que pode acontecer. Se ele estiver agressivo com bons investimentos de longo prazo, na realidade, o nosso papel é explicar para ele, ele quer uma taxa interna de retorno, mas ele também precisa dar tempo para maturar. Por exemplo, em Private Equity Venture Capital, o prazo é de 10, 12 anos. Né? Então, neste pedaço, quer 30, 35, 40% de taxa interna de retorno ao ano, vai ter, só tem, né, que Mai? você tem que ter um horizonte de investimento adequado para isso. Então, o que a gente faz, Hudson? Para o patrimônio, a gente sempre olha o patrimônio como um todo. Quanto que o investidor tem imobilizado, imóveis, quanto que ele tem em participações acionárias, inclusive as proprietárias, e quanto que ele tem de portfólio de liquidez. Do total do patrimônio, a gente estabelece um percentual máximo, né, para aquele objetivo de investimento em investimentos alternativos de longo prazo, mas diversificados e de forma profissional, né, através do mercado de capitais. Porque você tem estes investimentos alternativos feitos diretamente nas operações, na empresa, né, numa SPE, nos imobiliários, que aí você está incorrendo em outros tipos de risco societários, trabalhistas, você está incorrendo de uma maneira diferente. Então, assim, o que a gente gosta é da estrutura e dos veículos do mercado de capitais, né? Porque você tem uma Tá. certa liquidez, você tem uma diligência que foi feita, você tem uma CVM por trás, você tem uma regulamentação, você tem um arcabouço jurídico melhor, né, para o Tem. investidor. Aliás, até vou aproveitar para fazer aquela profissão de fé, né? Veja bem, né, Mário falou, 30 a 35% ao ano é possível, mas o horizonte
é de 10 anos e tem que diversificar. Ou seja, não é aquele papinho que a gente ouve assim, 20% ao ano, bota aqui dinheiro hoje, desse mês que vem já ganha. Isso não existe. Não, isso não existe mesmo. Tá? Isso não existe. Isso, uma coisa é investir, outra coisa é especular. Investimento, eu sempre digo, você não pode estar torcendo, porque se você está investindo, você tem um fundamento técnico por trás e tem uma estratégia já definida. Agora, se você está especulando, você tem que torcer mesmo. Você tem que ser torcedor. Adorei, Mari, adorei. É verdade. Aí é jogo, né, Mari? Né? É especulação e é jogo esse negócio, né? Mari, você começou a falar aí, mas eu queria perguntar como é que a gente faz para casar objetivos de curto, médio e longo prazo com as classes de ativos, né? Como é que a gente faz essa mágica para fazer que, mas tudo bem, eu tenho objetivo para hoje, para amanhã, para depois de amanhã e tal, mas como é que eu faço isso? Quanto que eu boto em cada caixa de repente? Que tipo de ativo eu posso? Isso muda ao longo do tempo também? Como é que é um pouquinho essa tua experiência? Muda sim, porque quando se é jovem, pode-se ousar mais e ter um objetivo de investimento com maior volatilidade, porque está naquela fase de acumulação de patrimônio. Então, a estrutura dos nossos portfólios aqui é matricial. Então, você tem caixa, crédito, multimercado, inflação ou pré, e renda variável. Então, essa é a espinha dorsal, né? De acordo com o objetivo de investimento que vai de preservação a ganho de capital, né, e passa por renda, você vai ter estes percentuais diferentes e compostos com investidores ou títulos ou estratégias muito específicas, por exemplo, na inflação, né? Há que se pensar muito bem o duration, qual é o prazo de inflação que você vai colocar no seu portfólio naquele momento, dado o cenário em que você se encontra. Na categoria de multimercados, é definir quem são os melhores gestores de multimercados, quem que vão ser os macro, os de long short, quantitative talvez, alguma coisa quantitativa, talvez alguma coisa de alguma estratégia muito específica, que tem alguns gestores mais específicos, e você vai compor esta categoria de investimento. Então, em cada um deles é isso que você vai fazer. Para a gente, o que é importante é pensar no seguinte, que aquele investidor que vive do seu patrimônio, que ele já não origina mais recursos, a estratégia dele vai ser de renda, e eu vou considerar que ao longo do ano, o excedente do CDI é o que ele vai sacar do portfólio dele para fazer frente ao fluxo de caixa dele. Então, tem uma política de investimento e tem uma disciplina nessa metodologia para ajudar o cliente a trazer o patrimônio dele, né, num movimento de crescimento, porque assim, a coisa mais fácil é você entrar no patrimônio mesmo, né? Há que se considerar imposto de renda, há que se considerar inflação, né, e os custos da estrutura que você se encontra, se é um fundo exclusivo, se é carteira administrada, né, se você está recebendo ou não os rebates, quer dizer, tudo tem que ser considerado, né, nessa métrica. Dá para fazer sozinho isso não, hein, Mari? Nossa, muita coisa, hein? Então, imagina, Hudson, imagina a gente que é do mercado financeiro querer fazer um tratamento médico, né, uma automedicação. Imagine você. Não, eu acho esse seu exemplo ótimo. Eu sempre conto uma história, negócio de cirurgia, né? Você tem que fazer uma cirurgia. Imagina que você vai chegar no médico, o médico você precisa fazer uma cirurgia qualquer. Aí, não, deixa eu entender. Aí você vai perguntar para o cara, como é que é o corte? Ela vê. Não adianta, ou você confia ou não confia no médico. Você não vai conseguir. Né? Não, deixa eu ficar acordado, eu quero ver a cirurgia se está fazendo direito. Isso não existe, né? Não existe. Você tem que confiar ou não confiar, né? Você tem confiança técnica, né? E a confiança e a empatia, né? Você tem que ter as duas coisas, né? Para poder. Confio nele tecnicamente, tenho empatia com ele, né? Mari, diversificação. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre você sobre diversificação e rebalanceamento.
A gente está no momento aí que vinha o cenário, 2% de taxa de juros, o Brasil parecia que ia bem, aí daqui a pouco começa a inflação, o Banco Central ficou atrás da curva, aí agora o CDI tem um ganho, um juro real grande. Como é que fica o rebalanceamento? Assim, vamos rebalancear e pronto? Não, vamos dar uma pensada, tá? Não só de rebalancear, mas talvez de rever um pouco a alocação. Como é que é esse processo? Porque a gente está num momento agora que, assim, parece que a gente veio do frio para o quente, né? Foi alguma coisa assim. Esse movimento é constante, Hudson, tá? Você tem uma espinha dorsal já definida do portfólio, e à medida que o cenário vai mudando, é como você ir puxando as cordinhas. Aumenta um pouco aqui, diminui um pouco lá, ou então faz um pouco de caixa para buscar outras oportunidades daqui a alguns meses. Isso acontece o tempo todo, né? Isso é uma gestão ativa. Agora, não é uma gestão drástica, não é aquela assim, olha, 0 a 100%, bolsa, 0 a 100% inflação. A gente não acredita nesses movimentos, porque ninguém consegue pegar, capturar, quando você tem o retorno do mercado. Exemplo, né? Final do ano passado, parecia que tudo daria errado para a Bolsa esse ano. Era o óbvio, né? Todo mundo achava, imagina, tal. Então, assim, ninguém estava prestando atenção no investidor estrangeiro. A gente não faz esses movimentos, né? Nós mantemos posições, sim, e nós mantivemos, né? E você tem a volta do mercado, você já vai estar lá, você vai se valer disso. Agora, quando você saiu, você não vai pegar um movimento, muito difícil. Ninguém tem bola de cristal. Então, a gente não acredita nessas coisas de você se movimentar de uma maneira radical. Por isso que eu digo que o portfólio, ele tem que ter estas categorias, e o que muda são os percentuais. Você vai ajustando as cordinhas de acordo com esse cenário. Vai ser mais inflação, vai ser mais multimercado, vai ser mais caixa, enfim, vai aumentando, mas são ajustes técnicos, né? Por exemplo, a gente não tem convicção nesse ambiente que pré-fixado fez o movimento inteiro. Então, não temos pré, porque é uma operação que pode te machucar muito, né? Você continua com uma pressão inflacionária grande, né? Quem é que pode dizer que terminou essa fase de aumento de taxa de juros? Parece que está arrefecendo, parece, mas também tomar uma posição aqui é um pouco mais, né? Esse ano a gente ainda vai ter eleição, né, Mari? Que, É. pelo menos no Brasil, pelo menos, é sempre um... E essa eleição muito polarizada tende a ser um ano mais volátil do que as eleições passadas, né? Que ela tinha mais ou menos ali uma direção. Esse ano, não vou dizer que não tem direção, mas dado, quer dizer, explicando melhor, como tem um candidato bem à frente do outro, pode ser que haja uma direção. Mas não acho que esse não é o ponto. O ponto é que há uma polarização muito grande, então a gente imagina que vai ser uma campanha mais pesada, isso tende a causar mais volatilidade, e a inflação, né? Infelizmente, ela é sensível a esse contexto de mercado, né? Então, acho que eu concordo com você, esse negócio de zero a tudo e tal, é meio... Deve ser chato, deve ser aquela pessoa que vem, aquele cliente que vem e fala assim, puxa, Mari, por que a gente não zerou tudo, Mari? Você não estava vendo? Mas engenheiro de obras prontas, isso não existe. Na realidade, não dá para você achar que funciona dessa forma, né? Então, assim, a gente tem muita convicção de que um portfólio com uma estratégia definida e balanceado é a melhor coisa que você pode ter ao longo do tempo. E nunca ficar focando somente uma categoria de investimento, porque ele é a bola da vez, né? Diversificação. Diversificação. Mari, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, você sabe, né? Tem um horáriozinho aqui que a gente precisa cumprir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho conversado com muita gente que vem falando de ESG, né? Ou ASG, né? E como é que está a demanda de investidores por ESG no Brasil? O que a Thaler tem olhado assim, de mercado de oportunidade? Já tem oportunidade de mercado para ESG? Não tem? Cliente está demandando? Você passa rapidinho disso para a gente. Tem clientes que falam, mas ainda muito pouco. Eu acho que a geração
principalmente dos clientes que nós atendemos, é uma geração que ainda está começando a entender esses conceitos de impacto, né? E isso ainda está acontecendo. Nós, da nossa parte, nós sim, como empresa, né, fazemos parte do movimento com a Citaui, a gente acompanha o movimento, gostamos muito disso, fazemos lives, né, em relação a ESG, a gente presta atenção, inclusive, no mercado financeiro, como todos estão se mexendo, mas eu diria que ainda é um movimento inicial. Acho que para a geração mais jovem, né, os jovens de 20 e poucos anos, eu acho que eles estão mais ligados nisso, né, principalmente esses que operam via digital e tudo mais, as preferências deles são diferentes desta faixa etária mais avançada, né, mas eu espero, torço muito, eu gosto muito disso, né, o Fábio Barbosa, que é amigo nosso, inclusive fizemos uma live com ele, acho que foi o ano passado, em relação a ESG, participamos, o que a gente puder ajudar nesse sentido, tem o nosso apoio, mas eu acho que é um processo, ainda não é algo já definido. Em meio a esse processo, você acha que o mercado brasileiro já tem produtos ou tem muito pouco produto ainda? Muito pouco ainda. Pouco produto também, muito né? Pouco. Temos pouca demanda, temos pouco produto. Por enquanto está um pouco equilibrado ainda, vai. Tem Sim, pouca demanda, mas se fala bastante, né? É um começo, né? É um começo. Mari, para a gente terminar, antes de eu te agradecer, eu peço para você deixar uma última palavra aqui. O que você acha importante aqui da nossa conversa, que você queria deixar de mensagem para quem vai nos ver e nos ouvir? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem, né, para os nossos ouvintes é prestarem bastante atenção em quem é o seu interlocutor, né? O que tipo de serviço que você está buscando para você fazer o teu patrimônio de médio e longo prazo, e pensar no longo prazo, pensar numa estratégia e não se encantar com coisas de curto prazo ou situações que podem parecer assim o pulo do gato. Na realidade, isso não existe, né? Existe a construção de um portfólio consistente, com uma estratégia profissional, e realmente escolham pessoas profissionais competentes e do seu relacionamento, e que vocês realmente tenham essa pessoa como se fosse o médico da sua família, e que te dá realmente, assim, as orientações que você precisa. Não dá para ser bom em tudo, né? Eu acho que cada um tem que estar no seu setor, no seu segmento, e dizer que aquelas pessoas certificadas e que estudaram a vida toda para isso, elas têm que ter um conhecimento técnico melhor que cada um de nós, né? Faz todo sentido. Especialização. O médico estuda para isso, o engenheiro, e quem trabalha em mercado financeiro também, né? Isso. Maria, adorei a conversa, tá? Super obrigado mesmo, acho que foi super esclarecedor. Acho que a gente tem um episódio aqui muito bacana falando sobre planejamento financeiro, sobre a questão de investimento de longo prazo, a questão de diversificação, essa questão muito da confiança que você precisa ter numa pessoa que vai te acompanhar nessa jornada, né? Acho que foi bem bacana. Muito obrigado mesmo. Que bom. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada. Nada, Mari, que eu agradeço. Tchau, Mari. Um beijo. Tchau. A toda a nossa plateia também, um beijo, grande abraço. Obrigada. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau.